dia 22 de fevereiro, aconteceu no campus Arapiraca da UFAL uma palestra da Lília Rojas sobre a reforma da Previdência. Foi uma palestra muito completa, interessante, que a gente gravou e vai publicar agora no Agreste à Esquerda. A gente vai dividir em duas partes. A primeira parte trará um retrospecto histórico do que aconteceu, né, na definição do que é Previdência e as ameaças que já aconteceram e se concretizaram até agora. A segunda parte, que deve ir ao ar daqui a uma semana, trará a proposta de contra a reforma da Previdência de fato trazida por Temer. Espero que você goste e lembre-se que se você acompanha o Politicast ou o Agreste à Esquerda por um aplicativo de podcast, os nossos episódios são divididos em capítulos de modo que você pode saltar facilmente para o início da parte que lhe interessa. Isso aí, fiquem para o episódio. Sobre a necessidade da gente se contrapor massivamente contra essa reforma da Previdência. Isso não vai ser uma tarefa que um ou outro partido vai se responsabilizar, ou sindicatos, ou movimentos sociais. Né? Partidos, movimentos e sindicatos vão ter que estar à frente, vão ter que estar também na luta, na linha de frente, mas se a gente não fizer uma luta de muitos milhares, né, de milhões e milhões de pessoas nas ruas, a gente não vai barrar esse processo. Então a gente, o Sintufal está produzindo essas atividades no sentido da gente começar a criar uma massa crítica, né, para discutir e para organizar a luta que virá nesse próximo período. Né? Mas aí depois a gente vai tocar nesses detalhes. E no dia 15 de março também está sendo pautado como um dia nacional, um grande dia nacional de paralisações, de lutas, de mobilizações, e as cidades, os movimentos vão ter que se organizar no próximo dia 15 de março. Então o Sintufal deve estar fazendo, a gente vai ter que fazer assembleias no dia 9, uma assembleia no dia 9 para poder preparar aí para o dia 15, aí logo depois do carnaval. Então, pessoal, vamos passar aqui. A gente vai fazer uma abertura inicial de 30 a 40 minutos. E depois a gente abre para as perguntas, intervenções, e aí a gente vê como a dinâmica do debate, quantos blocos são necessários. A gente está pensando aí até em torno de meio-dia. Eu acho que a gente pode ter isso como uma referência. Aí a gente, se for necessário esticar um pouquinho mais, a gente estica, depende da participação de vocês. A gente está aqui com a Lília Rojas, que é assistente social do INSS, foi membro do CRES, né? Alagoas, que é o Conselho Regional de Serviço Social, e está ocupando a chapa para o CEFES, que é o Conselho Federal de Serviço Social. Foi estudante da UFAL, enfim. Militantes, movimentos sociais, né, do coletivo da CSP com Lutas, em Alagoas, enfim, veio aqui para falar sobre a reforma da Previdência para a gente. Vou passar logo para ela antes que eu ponha alguma bobagem. Bom dia a todas e a todos. Né? Primeiro, agradecer ao convite do Sintufal. Quando convidam, eu sou, como o Davi apresentou, eu sou assistente social do INSS, inclusive trabalhei muitos anos aqui pertinho, era lotada na agência de Giraldo Pociano, do lado de Arapiraca, então atendia as pessoas dessa região, e hoje eu sou lotada em Murici, né, um pouquinho mais longe. E, na verdade, lá na Previdência, quando convidam a gente para um espaço, para poder estar debatendo a Previdência, a reforma, a gente vê como mais um espaço que a gente pode estar tentando organizar e mobilizar a luta em defesa da Previdência Social. Então, na verdade, agradecer essa oportunidade, porque, como o Davi já ressaltou, vai ser uma luta árdua e a gente precisa, em cada canto, em cada lugar, nos armar, né, tomar conhecimento do que significa essa reforma, para que a gente possa organizar nossos pais, amigos, vizinhos, amigas, esposas, filhas, enfim, todo mundo, porque, de fato, vai atingir a todo mundo, né? O meu objetivo, então, aqui é esse. Eu venho para expor um pouco do que eu conheço pelo fato de atuar na política de previdência social, então mostrar um pouco para vocês do que a gente tem hoje, do que era, do que já conseguiram transformar, né? Porque não é a primeira reforma, contra-reforma, na verdade, e o que eles estão pretendendo.
E aí a gente, sempre que está começando o debate, a gente começa colocando uma coisa muito importante. A reforma ainda não foi aprovada. Né? Ou melhor, vou usar o termo contra-reforma. Né? O Davi falou sobre o serviço social, e no serviço social a gente costuma colocar essas reformas que os governos fazem em relação às políticas sociais como contra-reformas. Porque a gente entende que o Estado ele já é um espaço de conflitos, mas que ele serve à burguesia. E quando a gente consegue, nas nossas lutas, alguma mudança positiva, seria uma espécie de reforma. Essas mudanças, né, que a FHC, por exemplo, fez na Previdência, Lula fez, Dilma e agora Temer estão querendo propor, eles são contra-reformas, porque eles vão no sentido de regressão de direitos. Né? Então, a ideia de falar um pouco do que é essa contra-reforma para você já apresentar o que está acontecendo, para que a gente possa, de fato, construir um enfrentamento, construir meios de barrar essa reforma, essa contra-reforma que não foi aprovada. Acho que a gente tem que ter isso muito claro, porque às vezes a gente conversando parece que já foi dado, né? Já está aprovado, agora é ver como que faz, e não é. É difícil, é muito difícil, porque é uma questão que para o governo Temer, é uma questão para os estados, para os municípios e para o grande capital. É muito valiosa, porque a gente está falando de milhões concentrados, mas a gente tem como enfrentar, a gente tem como barrar. Né? Então a gente tem que partir do entendimento que ela não foi aprovada e que a gente precisa tentar ver como que muda isso, precisa ir para as ruas e enfrentar isso. Então... acho que é importante começar tentando localizar um pouquinho o que é a política de previdência, né? Até para a gente conseguir entender um pouco do que a gente está tratando. A política de previdência no Brasil, né? Vou me deter ao Brasil, não é algo novo. A gente, quando vai estudar, né, a gente calcula ou tem como ponto de referência mais ou menos a década de 1920, então a previdência já tem mais de 90 anos no Brasil. Só que ao longo da história, ela não foi tida como uma política de Estado como hoje nós temos, não era uma política social, né? Era uma política que na verdade era uma medida que foi se iniciando no Brasil a partir do desenvolvimento econômico. Então os setores mais industrializados, setores econômicos mais fortes, como ferroviários, como o pessoal ligado à indústria, começaram a criar as caixas de pensão, já demonstrando um cuidado, uma preocupação com a questão do envelhecimento, com a questão da incapacidade do trabalhador, quando da impossibilidade de estar lá no exercício, na atividade profissional, né? Como que esse trabalhador iria sobreviver e suas famílias. Então a Previdência está diretamente ligada à subsistência da família e do trabalhador. E aí, durante um longo período, ela não foi tomada como uma política de Estado. Então dependia muito da força que determinada categoria tinha, de como se organizavam, e era algo muito localizado, individual. A partir da década de 1980, mais precisamente, né, no processo da Constituição de 88, no processo de redemocratização do Brasil, a gente sabe que, de fato, naquele momento, se tinha uma grande mobilização, né, da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, e aí na construção da Constituição, que a gente costuma chamar de Constituição Cidadã, né, o principal avanço no aspecto social foi justamente a construção do sistema de Seguridade Social brasileira. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? A Seguridade Social brasileira está lá colocada na Constituição como um sistema que é composto pelo tripé da política de assistência, saúde e previdência social. Foi um avanço importante, significativo. Tem problemas, tem limitações, a gente sabe, né? Principalmente porque a gente não conseguiu chegar a implementar de fato o que foi garantido lá na Constituição, mas foi um grande avanço. Principalmente se a gente considerar que nesse momento do Brasil em que a gente estava nesse processo de redemocratização e conseguindo esses avanços na área social, no mundo a gente já vivia uma outra conjuntura. Né? A gente vivia uma conjuntura do capital em crise, a gente vivia uma conjuntura do estado de bem-estar social da Europa, dos Estados Unidos já entrando em crise, então a gente estava no mundo todo num processo de já regressão de direitos, de perdas de direitos, e a gente conseguindo minimamente avançar. A partir de 88, da Constituição, sendo parte integrante do sistema de Seguridade Social, a política de previdência passa a ser tida como uma política de Estado. Então, passa a ser responsabilidade do Estado brasileiro garantir
aos trabalhadores e às trabalhadoras brasileiras e às suas famílias um meio de subsistência quando da incapacidade de trabalho por velhice, doença, acidente, que se expressam por meio dos benefícios que hoje a gente tem na Previdência Social. E aí, naquele momento, a gente tem a criação de duas modalidades, né? Vou colocar como duas modalidades dentro da Previdência Social. O regime geral de previdência, que aí é o que a gente costuma olhar para o INSS, né, e visualizar ele, mas na verdade o INSS é a autarquia que faz operacionalizar a política de previdência, mas o regime geral que aí vai atender aos seletistas, então as pessoas ligadas à iniciativa privada, aos trabalhadores da iniciativa privada, aos trabalhadores rurais e aos autônomos ou facultativos, que é a dona de casa, o estudante, que também podem contribuir para a Previdência Social. E a gente tem o regime jurídico único, que aí se encaixa nos servidores públicos. A gente tem o regime geral, é o regime único federal, dos servidores federais, né, nós, servidores federados, pessoal daqui da UFAL, eu do INSS, e nos municípios e estados também, principalmente os maiores, têm seus regimes próprios, ou regime único. Algumas prefeituras adotam pelo regime geral de previdência. Naquele momento, a gente tinha essas duas modalidades de previdência social. E aí, uma coisa que a gente costuma falar que para além da importância econômica, para além da importância do peso social que tem a previdência, por estar ligado diretamente à subsistência do trabalhador, tem a questão da consciência política que se tem naquele momento, né? A Previdência, ela é talvez a única política, aqui no Brasil, a política de Previdência Social é a única política que ela é regida em caráter de solidariedade, né? É uma política em que as gerações mais novas garantem a sobrevivência das gerações que passaram. E essas gerações já garantiram uma nova. E as novas garantirão outras, né? Então, a Previdência Social, ela funciona por meio de uma forma solidária. Eu hoje contribuo e estou garantindo a aposentadoria e os benefícios das pessoas mais velhas e um dia vocês vão garantir a minha sobrevivência, né? É solidário. Isso é muito importante, isso tem um peso fundamental. Você deixa de individualizar, não é como, por exemplo, se propõe hoje, eu vou pensar num plano, vou propor como vai ser meu futuro, eu que me organize, se eu não conseguir a culpa é minha. Não. É nós, enquanto classe, enquanto trabalhadores, porque a Previdência é feita para os trabalhadores, não é para os grandes empresários, não é para o grande capital, porque eles têm meios de manter e perpetuar sua riqueza nos explorando, né? Nós, enquanto classe, nos organizamos para garantir a nossa sobrevivência no futuro, ou quando estivermos sem condições. Isso tem um peso muito importante para a gente, né? Isso é muito caro, é onde a gente se reconhece enquanto classe trabalhadora, né? E é isso que estou tentando ferir também com essa proposta de contra-reforma. Para além disso, também tem uma coisa importante, que é o fato de, no processo de construção, né, da política de previdência, e aí é outra coisa importante também, quando a gente fala, eu estou focar muito na política de previdência, porque é o foco, né, da contra-reforma que o Estado está tentando propor, mas ela compõe o sistema de seguridade. Isso é outra coisa que a gente não pode perder de vista. Então, quando a gente está falando da Previdência, a gente, na verdade, está falando de um sistema de seguridade que não foi pensado por acaso, né? A gente não pensou que, em vez de ter a saúde, a assistência e a Previdência, a gente ia ter as três num sistema chamado Seguridade Social. É porque se entende que elas são diretamente ligadas. Inclusive, poderia se avançar mais, né? Acho que o sistema de seguridade social, ele deveria inserir a educação, deveria inserir o trabalho, porque precisamos de todas essas políticas. Elas entram também na Constituição como políticas fundamentais, mas naquele momento entraram apenas as três: saúde, assistência e previdência social. Por uma luta nossa, por entender que era necessário ser articulado, né? Então, a gente fala de uma delas, a gente tem que pensar no todo, né? O trabalhador que recorre à Previdência também é usuário da saúde, do SUS, né? E muitas vezes, quando não consegue a cobertura da Previdência, recorre à assistência social. Apesar delas estarem na lei colocadas com meio de acesso um pouco diferente, saúde universal, previdência para quem contribui, assistência para quem dela necessitar, elas são pensadas de forma conjunta, certo? E aí, nesse momento que se pensou essas políticas, também pensamos como que elas iriam se manter, né? A questão do financiamento, do orçamento público, que é a grande justificativa que o governo e os banqueiros utilizam para defender esse projeto que está aí de contra-reforma.
E a forma que se pensou o orçamento da Seguridade Social, do sistema de Seguridade Social, não envolve apenas os trabalhadores. Então, também colocou para os empregadores, para o capital, a obrigação de contribuir. Né? Já que a gente vive numa sociedade de exploração de classes, e aí eu deixo meu posicionamento aqui, né? É uma sociedade em que um setor explora a classe trabalhadora, o capital, a burguesia explora a classe trabalhadora, tira sua riqueza e devolve muito pouco para ela, então que não sejamos só nós que iremos tomar conta do nosso futuro, mas também colocar a responsabilidade para os empregadores. Então entra também na forma de composição da Seguridade Social, do orçamento da Seguridade, a participação do trabalhador, que são os descontos que a gente tem, e a participação do empregador, né, que entra lá naquele momento, fora algumas outros impostos que a gente já paga que vão para a Seguridade, como o COFINS, por exemplo. Então, todos esses impostos vão para o orçamento da Seguridade Social, que lá no final, na frente, eu vou mostrar para vocês que ele, na verdade, não é deficitário, como dizem, muito pelo contrário, né, por isso que estão de olho nele. Enfim, então, o conceito, né, de seguridade social, a previdência social, a saúde e assistência, para além da situação objetiva, da questão objetiva de garantia de direitos mínimos, básicos, para que a gente pudesse, para que o trabalhador já tão explorado, já tão sofrido, e aí eu trabalhei aqui na região, né, aqui a maioria das pessoas são vinculadas à agricultura, são trabalhadores rurais. Então, a gente vê diariamente, a gente sente o que é de fato, o quanto que o trabalho consome os trabalhadores. Então, além dessa questão objetiva, né, da necessidade imediata, ela tem também esse caráter da consciência de classe, ela tem essa questão da gente entender a importância que tem, se reconhecer enquanto classe, contribuir e pensar não apenas no nosso. Né? Tem uma professora que vai estar amanhã, a Sara Graneman, numa fala ela coloca: quando um setor da classe trabalhadora consegue avançar em alguma pauta, a gente não tem que achar ruim ou ter inveja, a gente tem que parabenizar, porque significa que é um patamar que a gente pode correr para alcançar também. Porque quando um setor da classe perde, a tendência é que a gente recue também, que é inclusive o que estão tentando fazer agora, o que fizeram em todos os processos de contra-reforma da Previdência. Eles primeiro atingiram um setor e depois eles nivelam por baixo. Então, isso fica muito presente, né, na ideia que se teve do sistema de seguridade social. Porque a gente está se olhando enquanto conjunto. É todo mundo avançando. Mas vamos lá, agora que eu perdi um pouquinho de tempo tentando localizar vocês, que eu acho que é importante, né, a gente ver o quanto que a gente já conseguiu avançar. Ainda era pouco, ainda era possível muito mais, mas para onde a gente foi, né? O que dizia, só para fechar essa parte assim, de historicização, historicidade, o que dizia lá o sistema de seguridade na parte da política de previdência social, os avanços que tivemos na política de previdência? A questão do salário mínimo, né, que hoje a gente ainda tem, então nenhum benefício da previdência até agora, e vamos lutar para isso, pode ser menor que um salário mínimo. Isso atingia principalmente os trabalhadores rurais. Aí tem a inserção dos trabalhadores rurais dentro da cobertura previdenciária, né? E nenhum benefício cobre muito eles, a questão do salário mínimo, porque a gente sabe que os trabalhadores rurais, na maioria das vezes, trabalham em regime familiar, de subsistência, plantam, que colhem e vendem muito pouco. Então, quando se aposentam, né, eles se aposentavam e recebiam muito menos que o salário mínimo, a metade do salário mínimo. Então, foi um grande avanço. A questão das mulheres, né, que a gente sabe que hoje falam que melhorou, mas a gente sabe que hoje tem terceira, quarta, quinta jornada, porque a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem que estar linda e maravilhosa, porque a mídia coloca que você tem que ser magra, tem que ser alta, tem que, né, que dar conta de tudo, você não pode estar cansada. Então a gente sabe que ainda hoje é muito forte a questão da dupla, tripla jornada, enfim. E aí teve esse avanço de considerar isso, né, que é a diferença de homens e mulheres, a gente tem 5 anos de diferença, que também é colocado para os trabalhadores rurais pelo tipo de atividade que é exercido. Né? Então, os trabalhadores rurais teriam 5 anos a menos. O homem, depois das reformas, né, o homem hoje com 60, a mulher com 55, rural e urbano, isso aposentadoria por idade. E outra coisa importante, que foi mexida em uma das reformas, era o reconhecimento do tempo de trabalho. Hoje, no INSS, a gente fala em tempo de contribuição.
Quando a Previdência Social surgiu, era tempo de trabalho, se reconhecia, porque a gente sabe que no Brasil a informalidade é muito grande, né? A gente nunca chegou a ter nada perto do pleno emprego. Então as pessoas em geral, aqui isso é muito comum, as pessoas em geral começam a trabalhar com 13, 14, 15 anos de idade e vão conseguir o primeiro emprego registrado com 21, 22, 23. Os cortadores de cana muitas vezes trabalham sem registro várias temporadas, então se reconhecia o tempo de trabalho e não o tempo de contribuição, que é o que você está vinculado e registrado. Esse foi outro importante avanço da Previdência Social naquele momento, né? As mulheres, os trabalhadores rurais, né? a fixação do salário mínimo, para nada ser menor que o salário mínimo. E aí, mas como eu falei, todos esses avanços aqui no Brasil ocorrem num período em que no mundo inteiro a gente já tem o processo do neoliberalismo, a gente já tem o capital em crise, né? Uma crise profunda, estrutural, tentando explorar ainda mais os trabalhadores para conseguir aumentar seus lucros. E aí o Brasil, imediatamente após a aprovação da Constituição, já passa por um processo de perda de direitos, né? Então, os governos que sucedem, 88, são todos querendo, de alguma forma, minar os direitos que a gente conseguiu. Daí também o fato da gente não conseguir, por exemplo, que o SUS se implementasse como deveria ser. Na Previdência, na política de Previdência Social, a primeira reforma que a gente vai ver, a primeira contra-reforma que a gente vai ver é no governo Fernando Henrique. E aí, ontem eu estava relendo, né, para dar uma olhada, Fernando Henrique, ele assume em 94, ele manda o projeto de lei de alteração da Previdência em 95. E ele só consegue a aprovação em 98, que é a PEC 20. Isso porque naquele momento a gente ainda tinha grande resistência, né? Então, Fernando Henrique, por mais que tenha sido cobrado, o capital cobra as reformas, ele não consegue, ele demora um certo tempo para conseguir ser aprovado e não consegue aprovar da forma que queria. Então, naquele momento, a reforma da Previdência, a contra-reforma da Previdência de FHC é localizada no regime geral de Previdência. Né? Então, são os trabalhadores rurais, as pessoas ligadas à iniciativa privada e os autônomos, e toca muito pouco na questão do serviço público federal, né, que vai vir em seguida. Se a gente for olhar, só rapidamente, se a gente for olhar o caminho que traçam essas reformas, desde a FHC até a PEC que está agora lá na Câmara, que é a PEC 287, se eu não me engano, a gente vai ver que elas se complementam. Então, a FHC, naquele momento, a gente tinha uma outra situação da organização dos trabalhadores, a gente tinha muito mais força, né? Tinha uma oposição forte, o PT ainda estava se colocando como uma oposição, então ele atinge a um setor, porque é mais fácil dividir e atingir um determinado setor do que a gente pegar o conjunto dos trabalhadores, atinge o regime geral de previdência. Em 2003, a reforma que o Lula implementa, ele vai equalizar por baixo, né? Então ele vai pegar as reformas que o FHC conseguiu fazer no regime geral e vai implementar no regime jurídico único dos servidores. E aí eu vou só pegar aqui rapidinho para vocês verem as mudanças. Eu achei importante colocar para vocês como que era, porque quando a gente vai lendo a reforma, a gente vai entendendo quanto que a gente perdeu, porque hoje o que a gente vai perder já é um bocado do que já tinha antes. Aí, a primeira coisa que coloca, né, é a PEC. Eu acho que é até interessante, porque como eu falei, eu acho que o objetivo daqui é a gente tomar conhecimento do que significa a reforma, tomar conhecimento do que significa a Previdência Social para a gente, se armar, né, pegar os elementos para a gente poder conversar, dialogar com a sociedade para poder ver como que a gente resiste a isso. Então, no site da Anfip, que o Davi colocou, né, que eles disponibilizaram a calculadora, eles têm vários artigos, tem a questão do orçamento, eu acho que era interessante também todo mundo procurar. E aí lá no site da Anfip tem um artigo de um professor, lá da UFMA do Maranhão, que ele vai colocar quais foram as principais mudanças, né? E a primeira coisa que ele fala é que o eixo da reforma, ele muda as condições de acesso à aposentadoria. O que acontece? Com a reforma da FHC, a gente não trabalha mais com o tempo de trabalho, a gente passa a ter o tempo de contribuição. É a primeira coisa que ocorre. Então, a partir daí, você já exclui centenas de trabalhadores do direito do acesso à previdência social, da aposentadoria, das pensões, enfim, de todos os benefícios. Porque é aquilo que a gente falou, a gente vive num país onde a informalidade é gigantesca.
Então, você falar em tempo de contribuição e exigir carência para isso, é você dizer que milhares de trabalhadores que você sabe que estão lá exercendo, que inclusive estão nas piores funções, que vão ter, que mais acaba desenvolvendo a doença do trabalho, porque são atividades que demandam esforço físico, de baixa remuneração, eles não vão conseguir comprovar que trabalham. Então, a primeira grande mudança foi essa, do FHC. Ele passa, ele substitui o tempo de trabalho, o tempo de serviço, pelo tempo de contribuição. A segunda questão, também no regime geral, é a questão das aposentadorias especiais, que já tem uma alteração, né, que a Constituição reconhece que algumas atividades, pela exposição a agentes nocivos, pelo risco, elas deveriam ter um tempo menor. Ou, por exemplo, os professores também têm um tempo menor pelo desgaste físico que tem em sala de aula. Ele já começa a mexer aí. Então, eles começam a botar restrições nos acessos. Eu não vou entrar em detalhes, né, nas nuances do que seria cada mudança, porque senão a gente passa o dia inteiro aqui detalhando cada um deles. Mas ele mexe nas aposentadorias especiais também, na questão do tempo e meio de acesso, e estabelece o teto da Previdência, né? Que aí você vê, o objetivo é jogar o trabalhador para os regimes privados, né? Que aí é o que ele vai criar, que eu vou entrar também. Lá no começo a gente tem duas modalidades. As duas são políticas sociais, né? É o regime geral de previdência e o regime jurídico único. As duas são de responsabilidade do Estado. FHC, quando faz essa primeira contrarreforma, ele estabelece o teto da Previdência, né? Que hoje, se eu não me engano, não chega nem a 10 salários mínimos. Estabelece esse teto e cria a Previdência Complementar. O que é a Previdência Complementar? São os planos vendidos pelos bancos, ou de algumas categorias maiores, mais organizadas, que também são relacionadas a bancos, mas, por exemplo, a Petrobras tem seu fundo, são os fundos de pensão. A Petrobras tem um fundo de pensão, o Banco do Brasil tem um fundo de pensão, Lula, em 2003, cria o fundo de pensão dos servidores, e os planos privados, essa é a Previdência Complementar. Então, você estabelece um teto porque aquele trabalhador mais bem remunerado, se ele quiser garantir se aposentar e manter a remuneração que ele tem na ativa, ele vai ser obrigado a recorrer à Previdência Complementar, né? Então aí já entra o grande interesse deles, que é esvaziar a Previdência Social, deixá-la de fato o mais rasa possível e cobrir os trabalhadores mais precarizados, de renda mais baixa, e obrigar todo mundo a recorrer aos bancos, né? Qual o grande problema de bancos, planos de previdência vendidas por banco, ou mesmo esses fundos? Se torna uma mercadoria, né? A política deixa de ser uma política social e se torna uma mercadoria vendida por bancos. A lógica é o lucro. Então, hoje se mudou, mas na época que era criado, você não sabia quanto você pagava, você não tinha determinado, e você tinha uma média de quanto você receberia. Se o banco não falisse, se o fundo não falisse e você perdesse tudo. Na reforma de Lula, ele muda e agora a gente sabe quanto paga e não sabe quanto recebe, né? Então a gente vai contribuindo, rezando para o banco não falir, para ver se a gente recebe alguma coisa decente lá na frente. Ou seja, uma coisa que é um direito social, ligada à nossa sobrevivência, se torna uma mercadoria para ser comprada num banco por quem tiver dinheiro. E quem não tiver, sobreviva com meio salário mínimo ou menos, né? E vá se virando aí. Em relação aos servidores públicos, nessa reforma, né, nessa mudança que a FHC faz, ele não tem força para fazer o mesmo ataque que fez no regime geral, e aí só é mudado a questão que eu falei do tempo de serviço e da contribuição, né? Para os servidores também passa a vigorar essa questão do tempo de contribuição e estabelece a questão da idade mínima. Então não basta, no serviço público, já a partir de 98, não basta você ter trabalhado durante, sei lá, 35 anos, 30 anos. Além disso, você vai ter que ter uma idade mínima para fazer isso. Então você desconsidera aquela pessoa que começou a trabalhar muito cedo, como é a maioria das pessoas no Brasil, que trabalham muito cedo porque precisam mesmo, né? Eu me lembro não, que eu ainda faço, mas enfim, porque eu estou aqui fazendo referência geral. Em Geraldo Pociano, a maioria das pessoas que eu atendo são analfabetas, porque começaram a trabalhar muito cedo e não tinha como estudar. Então isso não é a realidade que ficou para trás, isso ainda é muito presente hoje, né? E você estabeleceu a idade para isso, você quer dizer que a média de um trabalhador rural, ou por exemplo, nossa realidade, de um cortador de cana, que depois de, sei lá, acho que não vou
vou errar, mas enfim, depois de 15 anos no máximo de exercício lá cortando cana, esse trabalhador está esgotado fisicamente, ele não tem condições de se manter na atividade, a coluna dele não presta mais para nada. Essa pessoa vai ter que, de alguma forma, se manter trabalhando, ou enfim, para poder chegar na idade mínima e se aposentar. É cruel, é monstruoso o que fazem com uma pessoa dessa. E aí vamos agora para as mudanças implementadas por Lula, que é em 2003. Quando Lula chega em 2003, chega à presidência, ele tinha uma legitimidade muito forte, né? Estava muito amparado pelos movimentos sociais e fica muito mais fácil para ele implementar as mudanças que eram necessárias. Então ele não precisou do tempo que o FHC precisou. Já em 2003, a contra-reforma da Previdência do governo Lula é aprovada e aí o foco é no Serviço Público Federal, inclusive utilizando de uma manobra que é dividir os trabalhadores, né? Então se levantou aquele debate que servidor público é Marajá, que servidor público, né? Por que o servidor público vai ter melhores condições do que o resto dos trabalhadores? Você não fala, já que os trabalhadores não estão com as mesmas qualidades, vamos melhorar todo mundo, né? Não, já que o trabalhador está ruim, então vamos piorar o servidor público, o trabalhador que eu digo do regime geral, vamos piorar o servidor público, ficar todo mundo igual, né? Então o debate que se fez foi esse e passou muito facilmente, né? Desgastou inclusive a imagem do serviço público para os demais trabalhadores. E aí, o que centra a reforma, a mudança que o Lula encaminha em 2013, que é a PEC 40? Ele elimina o direito dos servidores públicos à integralidade, porque ele estabelece o teto também para os servidores públicos federais, e aí você bota a porcentagem, então o trabalhador, quando ele se aposenta, mesmo os que, por exemplo, eu entrei, né, para vocês entenderem, quando o Lula encaminha a mudança, e o FHC também, existe uma coisa chamada pedágio, que é o período de transição, né? E as pessoas que já estão na ativa e as pessoas que já estão para de aposentar, então eles criam períodos de transição com algumas regrinhas. E aí, os servidores que já estavam na ativa não foram atingidos completamente. Então, eu, por exemplo, entrei em 2009 no serviço público, eu não tenho o teto da Previdência Social, não foi implementado para mim. Uma colega que tem entrado no INSS depois de 2013, se eu não me engano, né? 2013, se eu não me engano, ele já está no teto da Previdência e tem que recorrer ao fundo de pensão. Mas, para a Lília, que não vai ter o teto, ela também não se aposenta na integralidade. A aposentadoria dela vai ser feita por uma média das contribuições que ela fez durante os anos em que ela trabalhou. Então, no momento que a Lília for se aposentar, que ela vai estar bem mais velha, cansada, tendo muito mais gasto com saúde, tendo muito mais gasto com medicação, precisando de uma alimentação adequada, ela vai perder os 100% do salário dela e a gente vai fazer uma média, que hoje é 80% do salário de contribuição, né? Então, ele retira o direito à integralidade na aposentadoria. Põe fim entre o reajuste dos ativos e dos inativos. Então, quem está na ativa tem um reajuste, quem está aposentado vai ter outro reajuste que vai ser menor. Estabelece um redutor de valor para as novas pensões, né? E aí as pensões estão muito também no olho de todas as reformas, né? Que a Dilma fez há 2 anos foi diretamente tocar nas pensões. E prevê o regime de previdência complementar, né? Ele cria o Previc, já que ele estabeleceu o teto, ele vai criar o Previc para os servidores que quiserem ter um salário um pouco melhor na aposentadoria, poder recorrer ao Previc. Seria o fundo de pensão fechado do Serviço Público Federal. E outra coisa é que a partir dessas mudanças, os aposentados passam a contribuir novamente para o regime da Previdência Social, o que não acontecia. Então, quem está aposentado começa a contribuir, né? Antes você contribuía na ativa e depois se aposentava, e agora é descontado. Então, você perde quando aposenta porque vai fazer uma média, você não recebe integral, e você tem o desconto para poder contribuir para a aposentadoria. Essas foram as mudanças acontecidas, né, entre 2009 e 2003. Não bastasse isso, né, não sendo suficiente,
já que eles querem esgotar ainda mais as nossas possibilidades de sobrevivência digna nesse país. Quando em 2008 a gente retoma o debate de crise, de esgotamento, de inflação, né, que o Brasil parou de crescer, depois que passou a marolinha do Lula, o debate da Previdência retoma com toda a força, né? E tá aí a mídia todo dia fazendo o favor de colocar a Previdência lá embaixo, o serviço público como um todo, na verdade. E aí, a Dilma, no segundo mandato, assim que assume, uma das primeiras medidas dela vai ser mexer nas pensões. Então, e aí é uma coisa importante, né, uma triste coisa que acontece, é que a primeira presidenta mulher, infelizmente, pelo compromisso de classe que ela fez com a burguesia internacional e nacional, ela vai atingir diretamente as mulheres, né? Inclusive de uma forma muito pejorativa quando vão defender na mídia, né? As meninas, só para vocês terem ideia, a maioria das pensões são aqui da região Nordeste, né? De pessoas muito jovens recebendo pensão. Porque essas moças jovens que procuram os velhinhos aposentados, coitados, para ficar com as pensões deles, né, se vende muito isso na mídia. E aí se mexe na pensão. Então, o que acontece? Eu que trabalhei a vida inteira, e aí por conta de tantas reformas, me aposentei muito depois do que eu deveria, já esgotada, se me aposentar, gozei 2, 3 anos de aposentadoria, quando eu morrer a minha família não vai ter direito a manter a pensão. Né? Então, o que a Dilma faz? Ela mexe na forma como é feito, porque antes era integral, então agora é 50%, né? A família ou dependente direto vai ter 50% de direito à pensão e mais 10% para cada dependente. Então, se eu sou casada, tenho marido e 2 filhos, o dependente vai ter 50, eu tenho mais 2 filhos, 10 para cada um. Quando eles ficarem de maiores, normalmente o que acontecia era a pensão ficar toda para a mulher ou para o marido, né? Agora não, você fica com 50% e o resto fica para o Estado, não pertence mais à sua família, apesar de você ter contribuído a sua vida inteira. A outra questão é o tempo. Você não vai receber para o resto da vida como acontecia antes. Então, quando você chegar num determinado tempo, dependendo da idade com que você teve acesso ao benefício, essa pensão vai ser cessada. Né? Isso para atingir as meninas novas que ficam com os idosos. E aí eles esquecem, por exemplo, que aqui no Nordeste ainda é muito forte, ainda é muito presente os homens migrarem para outros estados para poder trabalhar, para ter como sobreviver. Então, o índice de homens mais velhos aqui é muito maior do que homens jovens. Então, as mulheres, inclusive, precisam se relacionar, né? Nós se relacionam muito mais com homens velhos, mais velhos no Nordeste, porque se convive mais com homens mais velhos, porque os homens jovens, em geral, vão embora daqui para poder trabalhar. Mas não, mas é porque as mulheres são espertas demais, as novinhas são espertas demais e querem ficar com a grandíssima pensão de um salário mínimo de uma pessoa, para cuidar de 5 filhos, 6 filhos, como se isso desse para fazer alguma coisa, né? Mas vamos lá. Essa pessoa que ficou viúva cedo, digamos, né, cedo, 30 anos, não sei lá, que teve que se dedicar a criar os filhos, porque a gente sabe que não existe creche o suficiente nesse país, que muitas vezes quando trabalha na informalidade ou meu expediente, porque não tem como deixar os filhos, e recebe menos, e na maioria das vezes trabalha como doméstica, enfim, toda a situação de precarização de emprego da mulher. Quando ela chegar nos 40, 50 anos, que já vai estar extremamente desgastada, a pensão dela vai ser suspensa. Porque entende que ela já recebeu o suficiente. Agora ela vai para o mercado de trabalho, porque no Brasil a gente tem vaga abundante de trabalho, né? A gente tem emprego para todo mundo. Então, o objetivo das mudanças que foram feitas nas pensões é esse, né? Restringir, é diminuir. Então, a gente cria, o governo cria uma determinada carência, que também era outra coisa que não tinha. Antes era, comecei a trabalhar hoje, sofri um acidente amanhã, minha família vai ter direito à pensão. Hoje não é mais assim. Né? Se você tem que ter um período mínimo de carência para ter adquirido esse direito, e aí ainda vai ser avaliado a partir do momento que você morre, a idade que tem a pessoa que vai receber, para ver o período que ela vai ter, e não vai ser mais o valor integral. A ideia, quando se fez essas mudanças específicas da pensão e de acesso a outro benefício, que é o auxílio-doença, que também se aumentou o período de carência, era implementar essa reforma que hoje foi encaminhada por Temer por projeto de lei.
Mas naquele momento a Dilma já estava extremamente desgastada e só foi possível fazer isso, né? Só foi possível mexer nas pensões a partir de todo esse aparato da mídia, a partir dessa forma machista de vender, né, a questão dos dependentes, das mulheres, mas ela não consegue implementar a reforma como deveria, porque esse projeto que foi encaminhado é o mesmo projeto do governo Dilma.